Se vocês não queriam ver isso, estão mentindo. Olá a todos, como sempre, sou Vlad Spara e suas coisas. Obviamente todos vocês reconhecem, porque isso é muito italiano, R7090. Muitos de vocês que me assistem são militares ou ex-militares, então já lidaram com isso. Eles talvez saibam perfeitamente como usar e todos os pequenos truques do ofício para aproveitá-lo ao máximo. Mas eu, como sempre, não estou aqui para contar tanto sobre essas coisas, mas sim como essa arma nasceu, como funciona, mecanicamente falando, de onde ela deriva. Depois, obviamente, a levamos para um pequeno teste de fogo. A Itália, como vocês bem sabem, por muitos anos, equipou seu próprio exército com o chamado FAL, que na Itália é chamado de FAL no exterior, mais conhecido como BM. 59 da Beretta, uma adaptação feita no M1 Garant para aceitar carregadores de 20 tiros em 308, Winchester 7, 62, X51 NATO, que era o cartucho padrão da época. Uma conversão, por mais que fosse uma conversão ou adaptação muito bem sucedida. No entanto, ao longo dos anos, obviamente, nos anos do projeto do BM-59, que na verdade é um Garand, que na verdade é uma arma que nasceu no final dos anos 20 como projeto se faz sentir, é uma arma para muitos diferentes, no seu peso, no seu calibre, na sua configuração geral. Bastante obsoleto. A OTAN já havia adotado naquele momento a 5,56 por 45, uma derivação muito semelhante, mas como vocês bem sabem, não igual a 223 Remington. A Itália, obviamente, ficou um pouco atrás neste ponto de vista, embora haja também outras nações que chegarão mais tarde a isso. A essa corrida de adoção da 556 ainda tinha que se adaptar. Na casa Beretta de Erano Solução. Uma solução que, na verdade, havia nascido muito tempo antes. De fato. Porque 90 neste 70-90, porque este é o 70-90, é uma adaptação. Depois vemos exatamente no que de uma arma já existente na Casa Beretta, a R70, adotada também em números limitados por algumas unidades do exército italiano e por algumas nações no exterior. A primeira que me vem à mente é, por exemplo, a Malásia, neste momento, que tinha um certo número de AR-70. Na verdade, a história desta arma será muito comum e muito familiar, talvez para alguns dos nossos espectadores da Suíça italiana. Porque esta arma é muito surpreendentemente semelhante ao SIG 500 e 40 e 550. É um caso. Absolutamente não, porque ambos os rifles, tanto os SIG suíços quanto o R70 e 7090, consequentemente, têm a mesma idêntica gênese. Na verdade, no início dos anos 60, de fato, a Beretta foi colaborar com a SIG suíça, especificamente para um contrato que os suíços haviam obtido. Os suíços, de fato, naquele momento, não tinham a capacidade produtiva para honrar um contrato que tinham para a produção dos SIG 510. Conhecido por nós como o fuzil automático suíço 57, o Sturmgewehr 57, arma padrão do exército suíço naquela época. Um contrato para o Chile. O Chile que havia encomendado esses fuzil automático suíço 57, Sturmgewehr 57, e colaboram com a Beretta para a produção destas. Na verdade, existem esses raríssimos no mercado de colecionadores, fuzil automático suíços, Sturmgewehr suíços, marcados Beretta, porque produzidos pela Beretta na Itália. Surge assim uma colaboração entre a Beretta e a Suíça. E essa ideia de exportar essas armas, fazê-las serem produzidas pela Beretta para exportação, continua um pouco. Há uma série de protótipos muito interessantes, dos quais existem apenas raras fotos de, por exemplo, Sturmgewehr suíços, adaptados para o uso do carregador e da munição do Kalashnikov. Essa ideia não teve muito sucesso. Talvez o maior que podemos denotar é a participação de uma série de modelos. Os que você vê na foto, nos testes conduzidos pelo exército finlandês, testes que serão vencidos pelo Valmet finlandês. Os suíços, obviamente, não estando na OTAN e sendo neutros, mesmo que obviamente ligados historicamente e culturalmente ao Ocidente, têm principalmente o direito de vender suas armas, fazem isso regularmente. E querem também recorrer a um mercado que, talvez por razões ideológicas, mas também logísticas, utiliza Kalashnikov ou componentes do Kalashnikov como o carregador. Então existem essas tentativas de adaptar o SG-510 a este calibre? Há uma coisa, porém o SG-510 é uma arma pesada e relativamente complicada. Eles querem fazer algumas mudanças. Começa-se então a trabalhar em um sistema que é explicitamente semelhante ao Kalashnikov, mas é semelhante para fins de exportação.
porque eles certamente querem torná-la uma arma própria, torná-la melhor, superior, mas certos componentes deliberadamente lembram o Kalashnikov. Então, de certa forma, eu não diria que é um derivado, mas certamente em termos de componentes e manuseio, pode-se dizer que é fortemente inspirado. Obviamente, aqui a linha entre o que é derivado, o que é copiado e o que é apenas inspirado é muito tênue. De certa forma, a R7090 e os 6 suíços são absurdamente, mecanicamente Kalashnikovs. Outra coisa que influenciou essa estranha parceria foi o fato de que no início dos anos 60, a Beretta queria produzir sob licença os M16 da Colt, mas a Colt disse não de forma muito seca. A Beretta então teve que se virar um pouco para colocar no mercado uma nova arma que não violasse de fato o design e as patentes em torno do M16. Inicialmente vai se desenvolver o que é conhecido como SIG-530, ou melhor, o que se tornará o SIG-530. Só que os italianos e os suíços estão em desacordo. Nesse momento estamos em 1963. Os suíços, apesar de terem mudado para um sistema a gás com pistão de longo curso, ainda querem usar o sistema de fechamento com rolos, não muito diferente do que conhecemos das Krenkoch, mesmo que seja um atraso com rolos. Poderíamos dizer que é mais semelhante ao metralhadora 42, onde temos um verdadeiro fechamento. Os italianos, por outro lado, insistem em uma cabeça rotativa com 2 pinos de fechamento, como no Kalashnikov. Ambos não chegam a um consenso. Portanto, o desenvolvimento é realmente feito separadamente. Cada um volta para casa e tudo é feito separadamente. Os italianos continuam no seu próprio caminho com a cabeça rotativa. Os suíços tentam desenvolver este sistema de rolos e percebem que os italianos estavam certos. Então eles também vão fazer um sistema com uma cabeça rotativa, o que se tornará notoriamente o SIG-540, para nossos espectadores da Suíça, certamente bem conhecido. Assim nasce o R70 em 1972. A adoção é bastante limitada. Alguns departamentos na Itália, algo no exterior, na Jordânia, na Malásia. Nos anos 80, a Itália decide que o fuzil automático leve IBM-59 começa a ficar decididamente obsoleto. A Itália busca se adequar aos padrões da OTAN, equipando suas forças armadas com um moderno fuzil de assalto. O R-70 não estava em condições de vencer o concurso promovido pelo governo italiano. O 7090, portanto, precisava ser adequado aos padrões da OTAN. Primeiramente, era necessário adaptá-lo ao carregador padrão da OTAN, para que tudo fosse, obviamente, compatível com os padrões da aliança. O primeiro AR-70 tinha um carregador que lembrava, não por acaso, os dos Kalashnikov, embora fosse em 5,56, OTAN ou em 2,23. A outra grande mudança introduzida foi a introdução de peças de trilho para montar uma mira. Ou, por exemplo, essa alça, útil para o transporte, mas que também tem integradas a si as miras noturnas. Então, um sistema bastante útil aqui. Outra coisa que o R7090 faz é colocar o que para mim é o acessório mais útil em qualquer arma longa. Literalmente, eu os adoro porque os bipés são extremamente úteis. No que diz respeito ao uso prático da arma, atirar em um contexto prático nas distâncias onde essas armas são usadas. A estabilidade do bipé. Obviamente, testaremos aqui em Brony, no polígono de tiro de Brony, no 414 Red Barrett. Em 85 em Terni, essa arma aprimorada é testada juntamente com a Eckler e Colt G40 e o VB, um clone do Galil proposto por Bernardelli e o finlandês Velmet. Vencerá esses testes, o que se tornará e o que conhecemos como AR-7090 a partir do ano de adoção oficial, ou seja, 1990. Que tal? Vamos mover a câmera primeiro para ver os detalhes desta arma para aqueles de vocês na audiência que ainda não os conhecem. E então, obviamente, vamos fazer um bom teste de fogo e ver as considerações. A R7090 é um fuzil de assalto. Isso, obviamente, foi desmilitarizado. Então não tem mais o modo de rajada, o modo automático. Sendo também comum porque é desmilitarizado. Aqui tem o carregador limitado a 5 tiros. É uma arma muito interessante, uma arma bastante pesada, como vimos. De certa forma, deriva mecanicamente dos Avtomat Kalashnikov AK. Começamos pela frente, obviamente na frente temos a boca do cano. Com um quebra-chamas, que também é um dispositivo para o lançamento de granadas de rifle, aqui você pode acoplar uma granada de rifle. Podemos então desligar o gás girando aqui nesta posição este seletor, assim para o lançamento de granadas sem fazer o sistema ciclar. E aqui, ao contrário, o sistema a gás está ativo e funciona.
Temos então o que é um dos meus acessórios absolutamente preferidos, ou seja, o bipé. Podemos de fato simplesmente abrir as pernas da arma, que assim permanece estável. Uma coisa muito conveniente, especialmente quando precisamos atirar em posições pouco ortodoxas ou do chão. A estabilidade extra-adicionada é algo que definitivamente não deve ser subestimada. Indo mais para trás, temos o hangar, que obviamente nos permite segurar a arma sem nos queimarmos muito. Isso também é bastante importante no uso da arma. Então, obviamente, chegamos ao que é o castelo da arma, feito em duas partes, que se separam de uma maneira muito semelhante à R. Eu diria que a Beretta 7090, se não violar nenhuma patente do M16 como vimos, eles não foram capazes de produzir legalmente. Falando e pega algumas coisas em relação à construção, muito da R18 que não era da Colt. Então retoma algumas coisas da R18. Poderíamos dizer mesmo que o design em si do R70 seja bastante original, por mais original que possa ser o desenvolvimento em conjunto com a SG, mas é bastante original da Beretta. Temos muitos comandos ambidestros, como por exemplo a liberação do carregador. Podemos de fato remover o carregador dessa posição, enquanto do outro lado, na verdade, também temos uma liberação. De fato, pressionando aqui, também podemos remover o carregador. Temos o controle do Hold Open. A arma, como toda boa arma ocidental, tem um Hold Open. Algo bastante útil na minha visão. Temos a segurança e o seletor de tiro com o cano armado. Podemos acionar a segurança e, teoricamente, se não fosse desmilitarizada. Colocar a rajada, como vocês veem, não vai além da rajada de 3 tiros ou o modo diversão, muito importante. O gatilho aqui apresenta um amplo acesso para o uso com luvas, especialmente as de inverno. Sabe, a Itália tem muitas fronteiras com montanhas e muitas tropas alpinas de elite, então para eles o uso em um ambiente com luvas grossas é muito importante. Acima da arma, vemos outra das características importantes introduzidas com o 7090, ou seja, aqui temos 1 e 2 pontos de trilho, onde você pode montar essa alça e também, por exemplo, uma ótica. Do outro lado, temos obviamente a alça do obturador, que, retomando a discussão dos Kalashnikovs, está do lado direito. De fato, a manipulação do R70 original é muito semelhante à do Kalashnikov. O que seja o SG mesmo que de outra maneira. Mas o 7090 também tem essa pequena cobertura, como vocês bem sabem, uma vez que no Kalashnikov abaixamos o seguro. Temos um espaço aberto que permitiria a entrada de sujeira. Aqui temos um R7090, essa pequena placa de metal que se move junto com a alça de carregamento. Veja, podemos ver o obturador aberto porque ele fica em Hold Open. Mas veja como essa cobertura se moveu neste momento para impedir a entrada de sujeira, tentando assim tornar a arma o mais confiável possível. E obviamente não podemos esquecer a baioneta, um acessório extremamente útil no contexto da Guerra Moderna, especialmente em 1990, onde certamente não é um acessório obsoleto. Aqui o proprietário da arma me diz uma coisa interessante. Essa baioneta balança bastante, mas não é um defeito de construção, porque parece que eles fresaram levemente. Aqui o quebra-chamas, que é aquele dispositivo que eu mencionei para o lançamento de granadas, de modo que não se possa colocar granadas aqui. O dispositivo civil, tecnicamente, é um lançador de granadas. Então é isso. Por isso a baioneta balança um pouco. Temos essas duas asas que nos permitem removê-la, apertamos para dentro e movemos a baioneta para frente. Sim, talvez mais útil aqui, talvez os Naione ou nossos soldados voluntários possam confirmar, talvez mais útil para abrir latas de comida do que para combate real. Para desmontar a arma, obviamente verificamos que a arma está descarregada, removemos o carregador. Podemos, antes de mais nada, nos ajudar em todo esse processo com uma ferramenta apropriada, ou seja, um cartucho de 223. Podemos empurrar um primeiro pino que nos permite, uma vez removido, separar o upper down lower. Dessa forma, podemos dar uma olhada no mecanismo de disparo. Podemos apreciar, por exemplo, elementos como o Hold Open, que aliás é praticamente idêntico aos dos R. Não por acaso, já que utiliza o mesmo carregador, e o Hold Open depende muito do
Mesmo o carregador, é bastante normal que seja idêntico. Para remover agora o obturador como momento, a desmontagem é muito, em certos aspectos, mais semelhante à R. Precisamos remover a alça de armar, que aliás é um componente que mantém juntos o porto do obturador com o pistão do gás. Novamente usamos a ferramenta universal. Veem este pequeno elemento, onde posso inserir a ponta, a munição, eu puxo para trás, posso assim remover esta alça de armar que conecta estes dois elementos? Nós a apoiamos aqui, como vocês veem, aqui aparece. Este é o pistão do próprio gás, que é puxado desta maneira, empurrado pelos gases. E podemos assim retirar o obturador e o porta-obturador. Isso é semelhante, especialmente se, visto de frente com os Kalashnikov, são realmente surpreendentes e bastante óbvios. Acabamos assim com o obturador e o porta-obturador, como em 1K, podemos girar o obturador além e puxá-lo para fora. Coisa interessante, né? Aqui fica o percussor, né? Um pouco pendurado, na verdade segurado por este pino aqui, o porta-obturador, mesmo que as formas externas sejam diferentes. A analogia com os sistemas Avtomat Kalashnikova, ou até mesmo com o BM-59 e com o Garand é semelhante? Não podemos deixar de notar uma série de elementos semelhantes nessas armas. O mesmo aqui, o obturador é muito semelhante ao do BM-59 e Garand aos mesmos Kalashnikov. Como vimos, são armas que são todas estritamente relacionadas. Obviamente, remontar tudo é muito simples, assim como a desmontagem. Reinserimos o obturador em seu porto, o obturador no guia. Esta, obviamente, é a posição de fechamento, esta é a posição aberta. Quando está na posição aberta, podemos reinseri-lo dentro da arma, fazendo-o deslizar para a frente assim. Podemos, assim, inserir novamente e conectar o porto do obturador com o pistão do gás. Desta vez não precisamos da ferramenta, mas simplesmente não precisamos da ferramenta para fazer isso. Simplesmente entra dentro. Podemos, assim, juntar as duas partes novamente. E aqui estamos nós, em Brony, como sempre, testando este maravilhoso 7090. Temos aqui as duas, três. Obviamente a arma é feita em 5,56, mas podemos inserir o carregador. E aqui com um movimento similar ao K com os Galil. Eu consigo fazer isso. Acho muito mais confortável, sempre segurá-la com a direita e manipulá-la com a esquerda. A arma não é insegura, então podemos ir direto para atirar no nosso alvo. Obviamente, o último tiro fica em espera. O que dizer? As primeiras impressões. O gatilho é tipicamente militar, mas francamente não é pior do que muitos outros gatilhos militares, eu diria perfeitamente normal. Sob este ponto de vista, a arma é evidentemente pesada. Tenho um flashback de quando eu usava o Galil, tenho um bom vídeo sobre o Galil. Além disso, como dissemos, esta arma competiu com o Galil justamente para a adoção. É pesada, então a longo prazo pode ser cansativo segurá-la. Estou pensando em certos R15 que literalmente têm 1 kg, 1,5 kg de peso, mas esse peso adicional proporciona uma certa estabilidade. É uma arma muito estável a usar. Vamos tentar novamente. Os dispositivos de mira são bons, têm uma bela dioptria, bonita, pequena, bem visível, com 2 pequenas linhas brancas que ajudam para o rápido alvo. Acho que é uma arma muito fácil de usar e com a qual atirar. Aqui gostaria de chamar a atenção para como a arma libera bastante gás e como o porto do atuador atinge muito rapidamente o final de seu curso. O excesso de gás nas armas militares é bastante normal, ou seja, apesar da arma ser muito pesada, ela é muito controlável e o recuo sentido é muito leve.
Eu lhe digo, me sinto ótimo com isso. Se não fosse por essa questão do peso, não tanto por ter que segurá-la, mas porque ela desequilibra bastante para frente. Você realmente sente esse peso à frente, bastante peso. E aqui acredito que o bipé realmente entre em jogo, porque o bipé, ou seja, como realmente apoia, na verdade a maioria das vezes essas armas deveriam ser usadas. Então vamos tentar. O bipé definitivamente melhorará as coisas, na minha opinião neste caso. Nesta posição, a arma é muito mais apreciada por causa do bipé. Além disso, o bipé é muito estável, mas permite bastante movimento. É um bipé que eu gosto muito. Eu, como vocês sabem, adoro este tipo de acessório. Obviamente, neste modo, a arma praticamente não se move, tanto pelo fato de estar no chão quanto por ser pesada. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Como sempre, se vocês apreciam vídeos desse tipo, bem, me ajudem, porque este rifle foi fornecido por um fã do canal que se ofereceu para me mostrar. Peço que me apoiem seguindo o link na descrição em plataformas como televisão ou Patreon. Produzir esse conteúdo tem custos. Espero que todos vocês, militares, ex-militares, entusiastas ou pessoas que vieram aqui por acaso, tenham gostado deste vídeo. Como sempre, nos vemos na próxima.